Agora eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, num texto belíssimo, como tantos outros textos que nós temos lido aqui. O Evangelho de Marcos no capítulo 10. Abra a sua Bíblia, por favor. É um texto do jovem rico e um texto bem conhecido nosso. Eu quero ler a palavra do Senhor e quero que você acompanhe aí na sua Bíblia o que diz esta palavra. Evangelho de Marcos, é o segundo evangelho, no capítulo 10, versículo, eu lerei do versículo 17 ao versículo 31, ok? Você acompanhe aí na sua Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 17 até o versículo 31. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. E então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: Então quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: Para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. E então Pedro começou a dizer-lhe: E eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: Em verdade vos digo que ninguém a que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Santo Deus e Pai, Senhor, a Tua palavra é riquíssima, e dominicalmente nós nos reunimos como corpo de Cristo, a fim de estudarmos, a fim de expormos aqui esta palavra, e entendendo a seriedade, ó Deus amado, do que significa estar diante dessa santa palavra, nós pedimos ao Senhor a direção do Teu Espírito Santo, ó Deus. Aqui há muitos corações, há corações com as necessidades diversas, há problemas e pessoas com problemas diversos, com medos, com anseios, com desejos, com sonhos, com projetos, com pecados, seja o que for. Cada uma pessoa aqui é um universo completamente diferente, mas só um é o Deus a quem nós servimos. E essa é a nossa oração, que o Senhor, pela iluminação do Teu Espírito Santo,
pela unção, graça, poder do Espírito Santo, a tua palavra fale poderosamente a cada um de nós, que ela nos desafie, que ela nos mude, nos molde, nos transforme, nos console, que ela nos dê sentido para a vida, porque estas são palavras de vida. Assim nós oramos a Ti e louvamos-Te por esse momento. Dá-nos direção, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Irmãos, esse texto é um texto bem conhecido nosso. É o texto do jovem que chega diante de Jesus, perguntando a Ele e interpelando Jesus acerca da vida eterna. Senhor, que farei eu para herdar a vida eterna? E Jesus dá a esse jovem uma palavra que talvez ele não esperasse, uma palavra dura, possivelmente. Mas antes da gente explicar o texto em si, eu queria explicar algo anterior. Porque a nossa leitura ela é sempre muito influenciada a partir dos nossos pressupostos, dos nossos conceitos acerca de uma série de coisas. E aqui nós falamos das riquezas, aqui é um tema que Jesus trata e é preciso que nós a entendamos bem. Eu acho que a gente vive num tempo, e eu acho que talvez nenhum tempo antes no Brasil, eu acho que a gente vive num tempo de uma polarização política muito clara para nós. Esquerda e direita, né? Esquerda e direita. Eu ouço demais falar acerca dessa polarização e às vezes eu tenho uma certa dificuldade de entender conceitos assim, porque às vezes conceitos de esquerda e direita para mim são muito mais ideológicos do que pragmáticos. Mas o fato é, o que eu estou querendo dizer aqui, é que às vezes, a depender do conceito que cada um de nós carregamos, a gente tem um olhar e uma forma de olhar e de interpretar a riqueza, não é? E não foi diferente aqui com os discípulos de Jesus, e não foi diferente, por exemplo, com esse jovem, ou com a lição que Jesus traz acerca desse jovem, né? Alguns de nós podemos pensar, olha, as riquezas elas são inerentemente pecaminosas, ou algumas pessoas não lidam bem com o fato de que algumas pessoas têm mais do que as outras. Ou outras pessoas dizem, olha, não há nada de errado em acumular bens, ou etc. E quando a gente precisa de fato, mais do que, e presta atenção, muita atenção nisso, a gente tem que tomar muito cuidado com seja qual for a ideologia que influencia a nossa compreensão das coisas. A Bíblia é a palavra de Deus, a revelação de Deus e a regra de fé e prática para nós, e todos os nossos conceitos de vida precisam ser subjugados a essa verdade que é eterna e é a palavra de Deus. Então, quando esse jovem chega a Jesus, parece-nos que Jesus não tem um problema necessariamente com o fato de que esse jovem era rico. Parece-nos que Jesus não é contra a meritocracia, né? Quando a gente falou aqui acerca dos 10 mandamentos, e aí quando a palavra nos ensina que nós não devemos furtar, existem duas coisas que a gente precisa tentar equilibrar. Por um lado, é o fato de que Jesus não via as riquezas necessariamente como ruins, mas enxergava que as riquezas ou o dinheiro em si carregam em si um potencial sedutor extremamente perigoso. E então a gente precisa entender bem o que se passa aqui na cabeça desses homens, até porque na cultura do hebreu dos tempos de Jesus, a riqueza era sinal de que Deus havia abençoado aquela pessoa. Olha a vida de Jó. Se esse homem tinha bens, é porque esse homem era um homem reto, temente a Deus. E o próprio Jesus quebra com essa regra, dizendo as coisas não são necessariamente assim. Quando, por exemplo, em uma ocasião, ele caminha e se depara com um cego de nascença, e aí os discípulos imediatamente perguntam, dizem, Senhor, quem foi que pecou? Foi ele ou foi os seus pais? Porque eles acreditaram a cegueira e a miséria daquele homem,
ao pecado daquele homem, Jesus disse, nem ele, nem seus pais, mas ele está assim para que a glória de Deus fosse manifesta. Há um plano muito maior que vocês não entendem, e agora vocês vão ver que Deus é Deus e a glória de Deus se manifesta, e Jesus cura aquele homem. Chega aqui diante de Jesus um jovem rico, um jovem que interpela Jesus e o chama de Rabi, e chega diante de Jesus com uma inquietação. Senhor, que farei eu, para herdar a vida eterna? Essa era uma questão, esse era um questionamento, era algo que incomodava a alma desse rapaz. E ele chega diante de Jesus, e ele se prostra diante de Jesus, e o chama de bom mestre. E aí então Jesus o chama... E então Jesus responde, você me chama de bom, não há nenhum outro que é bom senão Deus. E é interessante que você entenda esse versículo. Jesus não está querendo dizer que ele não era bom. O que Jesus está querendo dizer é que esse rapaz se aproxima de Jesus, e esse rapaz olha para Jesus como um mestre, como um rabi, e tão somente como um rabi. E Jesus está dizendo, Deus é que é bom. Jesus conhece o coração. Você acha que eu sou Deus? Você acha mesmo que eu sou bom? E aí então Jesus tece um diálogo aqui com esse jovem, e logo em seguida pede, olha, você quer me seguir? Você, no fim da conversa de Jesus com esse jovem, ele diz, vende as coisas que você tem, e então você vem e me siga. E a Bíblia diz que esse jovem entristeceu-se muito, seguiu o seu caminho. E aqui algumas lições que eu quero partilhar com os irmãos, que me chamam muito a atenção. A primeira delas é que Jesus nos aponta para um problema muito mais profundo. A gente tem falado isso nas nossas exposições no Evangelho de Marcos. Irmãos, Jesus aponta para algo muito mais profundo. O problema aqui não é o dinheiro em si. Você pode até achar que seja. Por quê? Porque logo depois desse diálogo, imagina a cena. Jesus com os discípulos, esse jovem interpela Jesus, chega diante do mestre, faz essa pergunta, Jesus termina demandando dele, vende tudo que tens, esse jovem se entristece, porque a Bíblia confirma que ele era dono de muitas posses, ele vai embora. Agora Jesus muda o seu olhar para os seus discípulos e diz, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, conforme o versículo 23. Irmãos, os discípulos estranham essa palavra de Jesus. Tanto que eles perguntam, Senhor, então quem pode ser salvo? Porque aparentemente aquele rapaz era um rapaz muito bom, religioso, e a gente vai falar um pouco disso, seguidor da lei. Se esse rapaz não pode, quem é que pode? Quem é, Senhor? Jesus usa uma ilustração, uma imagem que é muito mal entendida, quando Jesus fala que é mais difícil passar um camelo por uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Você já ouviu isso em algum momento, não já? E talvez você já tenha ouvido muitas explicações a esse respeito. Talvez você já ouviu dizer que nos muros de Jerusalém tinham brechas, e o nome dessas brechas, a pronúncia se assemelhava à pronúncia de agulha. Você já ouviu isso? Eu já ouvi isso. Não é uma boa explicação. E aí, se você botasse um camelo ali, apertasse, tirasse as coisas de cima dele, apertasse ali ele um pouquinho, ele passava. Ou talvez você já ouviu também que... um barbante, né? Outros dizem que um camelo em hebraico era muito parecido com a palavra barbante, e que é difícil você pegar um barbante e colocar num buraco de uma agulha. Não é nada disso. Isso aqui é tão somente uma figura de linguagem que Jesus usa para dizer que é difícil. A gente usa expressões assim, né? A gente fala, olha, isso aí não vai acontecer nem que a vaca tussa. Bom, eu até nem sei, a Estela é agrônoma, vacas tossem? Eu não sei, né? Isso aí só vai acontecer quando galinha cria dente. Já ouviu essa? Né? Quando galinha cria dente. Galinha não tem dente. E aí por aí vai. Tem outras expressões aqui que o meu vernáculo está
Não estou me lembrando de outras. Mas a única coisa que Jesus está querendo dizer, ele coloca uma situação absurda. Não tem jeito de um camelo passar por um buraco de uma agulha. E o que Jesus está dizendo é, gente, é muito difícil aqueles que têm as suas riquezas, que são ricos, entrarem no reino dos céus. Mas entenda muito bem isso. Jesus não está dizendo que o problema está na riqueza em si, ou que o problema está no dinheiro em si, porque o dinheiro não é necessariamente, e entenda isso, não é necessariamente ruim. Ora, o dinheiro pode nos ajudar muito. O dinheiro pode nos auxiliar em muitas coisas. Nós aqui pedimos ofertas para enviar para os nossos missionários. Agora, o que Jesus está dizendo é, gente, presta bem atenção, porque o problema do homem não é dinheiro em si, mas o problema do homem é o coração desse homem. E é o lugar e a posição que ele dá ao seu dinheiro e às suas riquezas. Jesus, ao final do seu sermão do monte, ele diz assim: onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Tome muito cuidado. Tome muito cuidado. O dinheiro é algo, e eu e você sabemos disso, irmãos. Olha, a gente vive em um país que anda às voltas de um escândalo tão gigantesco de corrupção, e eu vejo o poder desse dinheiro. E quando nós falamos de corrupção no Brasil, nós falamos de corrupção na casa dos bilhões. São bilhões. A gente vive no país em que a gente está acostumado a fulano ser flagrado com dinheiro na cueca. Olha o poder sedutor do vil metal. O dinheiro seduz. E o dinheiro seduz tanto que havia um Deus, na época, né, de povos pagãos que cercavam os povos judeus, que eram muito comumente comparados ao Deus da grana, Mamon. Tão seriamente que Jesus diz: ninguém pode servir as riquezas, ninguém pode servir a dois deuses. Você percebe o perigo? O perigo não é o dinheiro em si, o perigo é o status que você dá ao dinheiro na sua vida. E é isso que Jesus está dizendo, porque aqueles que muito têm, normalmente acham que nada precisam. Eu já havia ouvido uma estatística do Ronaldo Lidório e o reverendo Obedes, ali da Igreja Presbiteriana Nacional, e ele trouxe essa estatística para a gente, dizendo que nós temos no Brasil alguns grupos de povos menos alcançados. Dentre as populações menos alcançadas estão povos indígenas, algumas tribos indígenas, alguns povos ribeirinhos, populações enormes que vivem às margens do rios Amazonas e rios ali no norte do país, são chamadas populações ribeirinhas. Comunidades quilombolas, são comunidades que têm pouquíssimo acesso ao evangelho. Próximo de nós aqui na região do Goiás, a gente tem algumas comunidades quilombolas, tá? E aí, o Ronaldo Lidório diz: os mais pobres dos mais pobres e os mais ricos dos mais ricos. Dá uma volta no Lago Sul e conta o número de igrejas. Dá uma volta no Sol Nascente e conta o número de igrejas. Eu trabalhei 7 anos na Ceilândia, era assim, ó: uma casa, um bar, uma igreja. Uma casa, um bar, uma igreja. Não é? Muita igreja. Agora olha a situação daquele povo. Quantas e quantas pessoas eu não conversei. Outro dia eu estava na igreja, chegou um camarada lá, apertou a campainha, e eu fui atendê-lo, e ele disse: pastor, tudo bem, pastor, eu vim aqui bater um papo com o senhor. Eu falei: pois não, cara, tudo bem. Ele disse: ora por mim, porque eu acabei de puxar 10 anos. Você sabe o que é puxar 10 anos? Cadeia. Eu acabei de puxar 10 anos, e
E eu não quero mais traficar, e tem gente aí me chamando para o tráfico, ora para mim aí, porque eu não quero entrar para o tráfico de novo. Os problemas que aquelas mães ali têm, a mãe serva do Senhor, que todos os domingos vai à igreja, que fielmente tira o seu dinheirinho, aquela oferta da viúva pobre, que vem que deposita no gasofilácio, e que me chama na casa dela com lágrimas nos olhos, dizendo: pastor, todo o dinheirinho que eu tinha no banco, e é o dinheirinho de 15 anos de trabalho de empregada doméstica, eu apostei e comprei um lote, e esse lote pertencia a um grileiro e eu perdi todo o dinheiro. Fui enganada. Essa mulher precisa de Deus. Essa mulher tem a consciência plena, absoluta, de que se não for o Senhor na vida dela. E o rico? E o rico, e o mais rico, dentre outros ricos, não é? Como é que é o diálogo dessa pessoa? Quais as necessidades? Embora haja necessidades, obviamente que há, porque essas pessoas também adoecem, mas o fato é que o dinheiro tem o poder sedutor de tomar no nosso coração um lugar de primazia. E ele também tem um poder de disfarçar as nossas necessidades. Como é que um monte dessas madames ricas vivem e a alegria que lhes resta é encontrada em um rótulo de tarja preta, em algum antidepressivo ou ansiolítico, para disfarçar a miserabilidade de dentro do seu coração? E é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que o problema aqui não é a grana em si. O problema aqui é que, como diz Calvino, o coração é uma fábrica de ídolos. E você e eu temos a tendência de colocarmos no nosso coração muitas coisas no lugar de Deus, e o lugar que só Deus deveria ocupar. Só Ele deveria ocupar. Só Ele deveria ter a primazia dos nossos corações. E por isso, Jesus está nos ensinando que há um problema muito mais profundo. Há um outro problema aqui, que é latente na vida desse jovem, é que há uma sensação de autossuficiência. E eu falei aqui na vida dos ricos, né? Um dos problemas do coração desse jovem, irmãos, estava muito provavelmente relacionado ao seu senso de justiça. Irmãos, presta bem atenção nisso. Esse jovem, ele é provavelmente o sonho de toda sogra. Você que é mãe, que ainda não casou a sua filha, certamente você tem na sua cabecinha o sonho de genro que você deseja para a sua filha. Louvado seja Deus, a minha sogra partiu para a glória, ela realizou o sonho dela. Mas eu sei que é algo difícil, sim. Mas o fato é que esse jovem era... Gente, presta atenção. O cara era jovem, rico. Quando a gente é rico, a gente fica até mais bonito, não fica? Porque, poxa, a gente... Puxa vida, né? Às vezes eu me lembro, lá no Canadá, as coisas eram muito mais acessíveis. E a gente, por uma bagatela muito pequena, a gente comprou um carro muito bom. E eu falava para a Dani, eu falei, mas eu me sinto até mais bonito dirigindo esse carro. Olha o poder sedutor de uma Santa Fé, né, gente? Que coisa terrível, né? E ele era jovem, ele tinha muitas posses, meninas crentes, presta atenção. O cara era seguidor da lei. Quando ele chega para Jesus, diz assim, bom mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? Jesus diz o seguinte, Jesus cita os mandamentos, não matarás, não roubarás, não defraudarás. Ele diz assim, tudo isso eu tenho. Eu fico imaginando que se tivesse as meninas da UPA ou da mocidade em volta de Jesus, elas iam e suspirar na hora. E já cutuca a mãe e fala, mãe, ora mais, mãe, né? Esse rapaz era o sonho de toda sogra. Mas você sabe qual é um problema? Um problema grande é que parece-nos que esse jovem tem um senso de autojustiça. Isso era muito comum na cultura judaica.
Por quê, gente? Porque para a cultura judaica, e infelizmente eles cometeram muito esse erro, na história da redenção, a salvação sempre foi pela fé. Sempre. O justo viverá pela fé. Abraão não foi salvo porque obedeceu a Deus. Ele foi salvo porque creu em Deus e obedeceu porque cria. O justo vive pela fé. E o fato é que esses homens acabavam entendendo que para herdar o reino dos céus, bastassem que eles seguissem uma quantidade enorme de regras, e aí sim eles seriam dignos do reino dos céus. Jesus disse, não é nada disso. Porque tem muita gente que segue à risca a lei, mas tem um coração podre. E é por isso que Jesus disse muitas vezes a hipócritas, dizendo, vocês são hipócritas, sepulcros caiados, belos por fora, podres por dentro, seguem a lei, mas são ímpios, maldosos, raça de víboras. É isso que Jesus diz a esses homens. Portanto, o que Jesus está mostrando para esse jovem é que ele tem que parar de acreditar na autossuficiência dele. Não é a bondade ou as belas atitudes desse jovem que daria a ele acesso ao reino dos céus. Consequentemente, esse senso de autojustiça dava a esse jovem um ar de arrogância. Irmãos, e a despeito das qualidades reconhecidas desse jovem, ele estava bem equivocado. E é interessante, sabe uma coisa curiosa? A gente lida muito com pessoas, e tem algo que eu percebo assim, que para mim é quase que regra na vida de muitas pessoas, é que a gente acaba conhecendo muitas pessoas que buscam alguma compensação pela sua insegurança. Eu digo isso porque eu mesmo já lidei muito com as minhas questões de insegurança. E o que eu percebo às vezes na vida de algumas pessoas que lidam sempre com essa questão da autoimagem, da insegurança, é que essas pessoas, e muitas delas, são pessoas extremamente dedicadas. Porque o vazio que está aqui, ele é preenchido e ele se busca ser preenchido com os títulos, com a competência, com o desempenho em alguma coisa. A gente vê isso demais. A gente corre para ser bom em alguma coisa porque a gente precisa ouvir de alguém que a gente é bom nessa coisa. Mas quanto mais a gente faz, mais ainda a gente busca a aprovação do outro. Esse jovem buscava para si, ele tinha essa dúvida, e é uma coisa que parece paradoxal, porque se por um lado a sua bondade ela era atestada por todos, por outro, havia essa insegurança no coração, porque no fundo ele sabia que não adiantava ser rigoroso com a lei, fazer isso ou fazer aquilo, ainda assim ele chega diante de Jesus e diz assim, que farei eu para herdar a vida eterna? A insegurança naquele coração. Porque quando eu e você dependemos dos nossos atos, do nosso sucesso ou do nosso desempenho, para termos a segurança da nossa salvação, o nosso coração vai estar sempre buscando alguma afirmação, o nosso coração vai se tornar exausto nessa busca constante. E aí sabe o que a gente faz? A gente busca uma série de subterfúgios para nós darmos um pouco de alento para as nossas inseguranças. Irmãos, olha para o mundo que a gente vive. Eu vejo demais pessoas que buscam significado, segurança, que buscam sentido para a vida na realização pessoal, em um emprego melhor, sabe? Em uma busca desenfreada por bens, por coisas materiais, por um belo corpo, sei lá por quê. E presta bem atenção nisso. Todas essas coisas, elas não são necessariamente ruins.
como o dinheiro não é necessariamente ruim, como uma bela carreira profissional não é necessariamente ruim. Mas eu quero te dizer o seguinte, não é isso que vai dar significado para a sua vida. O que dá significado, sentido, que dá para nós segurança no nosso íntimo, é sabermos que nós somos filhos adotados, regenerados por Deus, amados por Ele a despeito do nosso pecado, e que não importa o que eu faça, Ele ainda assim me amará, porque o favor por Ele derramado sobre mim na cruz do Calvário, ninguém apagará. E é por isso que eu tenho a minha segurança no Senhor Jesus. Mas é somente, tão somente quando eu entendo isso, o meu coração encontra paz. Quando eu realizo para a glória de Deus. E quando eu não realizo, eu também faço isso para a glória de Deus. E é essa compreensão que a palavra quer nos mostrar. Isso é boa nova, gente. Boa nova, e eu já disse aqui, o Tim Keller menciona isso, é diferente de bom conselho. A maioria das religiões são um bom conselho. Por quê? Porque muitas religiões dizem, faça isso ou aquilo para você herdar uma vida eterna. A boa nova é, escute, Jesus Cristo já fez isso e aquilo para você herdar a vida eterna. Isso é boa nova. E é muito boa. E é sempre nova. Irmãos, eu queria que a gente pensasse que a gente precisa abrir mão de seja qual for a nossa autossuficiência e a gente colocar isso na mão do Senhor. C.S. Lewis, eu mencionei essa frase dele, eu quero retomá-la um pouquinho, porque eu acho que é importante para que a gente entenda. O C.S. Lewis foi um homem que teve uma decepção em um dado momento da sua vida, perdeu a sua mãe na sua infância. Isso foi um fator determinante para a sua decepção com a fé. E ele se torna um ateu. Mas ele encontra alegria. Ele encontra com o Senhor. E o C.S. Lewis escreve muito acerca dos desejos, dos anseios do coração. E ele diz algo muito interessante. Ele diz assim, se encontramos em nós mesmos um desejo que nada neste mundo pode satisfazer, a mais provável explicação é que nós fomos feitos para um outro mundo. Porque por mais que você tenha dinheiro, bens, carro novo, sucesso, realizações, sempre haverá no seu coração o desejo por algo mais. E o que é isso? É esse algo mais que nem prata e nem ouro podem te dar. Mas quando a gente inverte as coisas, a gente passa a colocar como prioridade dos nossos corações o nosso desempenho, o nosso dinheiro, as coisas degringolam. Vão de mal a pior. Eu trouxe até o livro aqui, porque não deu tempo de eu copiar essa citação, mas há um capítulo do C.S. Lewis no livro Cristianismo Puro e Simples, que ele fala da esperança. E olha que coisa belíssima, diz o C.S. Lewis. A esperança é uma das virtudes teológicas. Isso quer dizer que um olhar sempre voltado para a eternidade não é, como algumas pessoas atualmente pensam, uma forma de fuga ou ilusão, mas é uma das obrigações do cristão. Lewis continua dizendo o seguinte, isso não quer dizer que devamos deixar este mundo como está. Se consultarmos a história, veremos que os cristãos que mais fizeram por este mundo foram justamente os que mais pensaram no outro mundo. Os próprios apóstolos que empreenderam a conversão do Império Romano, os grandes homens que construíram a Idade Média, os evangélicos ingleses que aboliram o mercado de escravos, todos deixaram a sua marca na terra precisamente porque as suas mentes estavam ocupadas com as coisas do céu. Desde que os cristãos pararam de pensar na outra vida, é que começaram a falhar nessa. Quem almejar o céu, terá a terra como acréscimo. Quem almejar a terra, não terá nenhuma, nem outra coisa. E aí, eu me lembro das palavras de Jesus
quando diz: buscai, pois, em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas os serão acrescentadas. É isso, irmãos. É por conta desta dependência de Deus e desta entrega é que a gente encontra a paz que o nosso coração precisa. Gente, o apóstolo Paulo entendeu isso muito bem. Porque esse foi o homem capaz de escrever assim, em 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 8 em diante: por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e, contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Quando a nossa suficiência está em Deus, nada nos falta, nada. É aí que a gente é capaz de dizer: aprendi a viver bem quando tenho e quando não tenho. É por isso, gente, é só por isso que aquele homem lá no Iêmen, aquele pastor, agora diante desse horror do Estado Islâmico, depois que vai lá um grupo radical, coloca no chão a igreja, esse homem é capaz de chegar, de escrever uma carta dizendo: eles queimaram e derrubaram a nossa igreja, mas eles não derrubaram a nossa fé. Sabe por quê? Porque Jesus é tudo que a gente precisa. Quando a gente tem os olhos postos nos céus, nada nos falta. Mas quando a nossa cabeça está obcecada com as coisas da terra, não adianta, porque não importa o quanto você tenha, nunca será suficiente para você. Só por essa consciência que um homem é capaz de elevar os olhos aos céus e dizer: Deus deu, Deus tomou, bendito o nome do Senhor. Só assim. Só assim. Nós tiramos os olhos dos céus. Nós colocamos os nossos olhos aqui, irmãos, e olhem para mim, eu entendo muito bem, eu padeço das mesmas ansiedades que você. E a casa própria? Ai, meu Deus, Construcard ou financiamento? E as filhas na escola? E o aumento da água, 27%? E a inflação, 8%? E agora, José? E agora é que será, como sempre o foi, na provisão daquele que nunca nos deixou faltar, naquele que cuida da ave do céu e do lírio do campo, e que te ama e que cuida de você. Porque a nossa paz, ela não depende da conjuntura, ela não depende, ela não pode depender. Irmãos, como esses homens da palavra tiveram os olhos postos nos céus e a gente se esqueceu disso. Eu me lembro quando eu preguei aqui na igreja sobre a primeira epístola de Pedro, o capítulo 1, que belíssimo texto do apóstolo Pedro. Ele fala sobre as tribulações. E ele diz: olha, não andem, não estranhem o fogo ardente que vem sobre vocês. Ele diz muito pelo contrário, porque quando a nossa vida ela é provada no fogo, a nossa fé é purificada. E o apóstolo Pedro então diz: alcançando o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Sabe o que era o sentido da vida para essa gente? A glória. Esse tempo é passageiro. A gente vive para o Mestre. E aí eu disse que antigamente a gente cantava cânticos acerca do céu, né? E essa semana eu ouvi um cântico, relembrei, porque lá no encontro de pastores e esposas, o Paulo Gomes cantou um cântico belíssimo, e que faz a gente olhar para o céu, um cântico antigo, acho que é do grupo Logos, escrito pelo Paulo César. Vocês lembram desse cântico? Há de ter um lugar. Vocês cantaram isso aqui? Não? Puxa vida! Há de ter um lugar
onde o tempo há de parar, onde a paz se faz real e o irreal amor não há. Sei que há, pois Deus o diz, e eu não posso duvidar. Mesmo que não possa imaginar, espero um dia, sim, espero. Aleluia, aleluia, no céu eu vou morar. Vocês perceberam que quando eu prego, eu aproveito para dar uma de cantor aqui, né? Porque eles não vão deixar eu cantar aqui, então eu canto aqui. Aleluia, aleluia, pois Cristo vem me buscar. Há de ter um lugar onde as lágrimas não rolarão. Fracassados dias maus, da vida em caos, jamais verei. Pois no lugar, santo lugar, onde o inimigo ausente estará, face a face a Cristo verei, e muitos verão. Por isso eu canto, vamos lá? Aleluia, aleluia, no céu eu vou morar. Aleluia, aleluia, pois Cristo vem me buscar. Essa é a minha esperança. Essa é a minha esperança, sabe por quê? Porque nesse mundo pode haver injustiça, calamidade, dores, prantos, terror, a violência, abusos, mas virá o juiz para nos buscar, e quando os nossos olhos estão postos nos céus, nós já recebemos tudo aquilo que haveríamos de receber. E era isso que esse rapaz não entendeu. Ele não entendeu isso. Irmãos, a gente conclui aqui. E a gente conclui aqui com um alerta. O ano passado eu e o pastor Edilton fomos ali ao Congresso da Fiel e o reverendo Davi Charles Gomes pregou um sermão belíssimo nesse texto. E ele disse uma coisa muito interessante. Ele se lembrou de uma música do Roberto Carlos. Vocês que conhecem, eu lembro de algumas do Roberto Carlos, mas o meu repertório é muito pequeno. Eu precisava ter conversado com a minha mãe mais acerca do repertório do Roberto Carlos. E parece, e o próprio Davi Charles menciona uma letra de uma música do Roberto Carlos que é "Mas quase é também mais um detalhe". Você já ouviu essa música? Tá? Você falou não, mentira sua, você já ouviu sim? Mas quase é também mais um detalhe. E aí o Davi Charles, ele teve uma sacada incrível, ele disse o seguinte: quando se trata do evangelho e da vida com Deus, quase não é só um detalhe. Quase não é só um detalhe. Se eu não me engano, e aí os teólogos aí me corrijam, acho que foi Spurgeon, e eu não sei se foi Spurgeon que dizia que aquele que está quase salvo está totalmente perdido, totalmente no inferno. Na relação entre nós e Deus, não há meio termo. Jesus diz isso. Jesus diz isso aos seus discípulos aqui. Jesus diz, olha, quem quer ser primeiro tem que ser o último. Não tem meio termo. Tem que abandonar tudo, tem que tomar a cruz. Sabe por quê, irmãos? Nós estudamos aqui os 10 mandamentos. E o mandamento começa em não terás nenhum outro Deus diante de vós. Sabe por quê? Porque só o nosso Deus liberta. Qualquer outro Deus, dinheiro, sexo, poder, fama, trabalho, escraviza. Todos eles escravizam. Só o Senhor liberta. Então você diz assim, eu sou quase cristão. Você diz assim, olha, eu acho que eu estou quase salvo. Tome muito cuidado. Porque quem está quase salvo vai inteirinho para o inferno. E essa é uma realidade dura, triste, mas verdadeira. E Jesus aqui nos desafia com a vida desse jovem. Porque na nossa vida com ele quase
não é um detalhe. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos, por favor. Nós vamos orar ao Senhor. Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela minha vida, quero orar pela vida de cada um. Pai Santo, querido, Deus, nós sabemos e nós entendemos que é difícil. Como dizia Calvino, nosso coração é uma fábrica de ídolos. Nós tão facilmente colocamos o nosso coração nas coisas que são passageiras, porque ainda que inconscientemente, eu não sei o tanto, nós acreditamos que seja o dinheiro, seja um bom emprego, ou um concurso melhor, podem resolver os nossos problemas. Lê do engano. Ó Deus, nós colocamos as nossas vidas diante do Teu altar. E que a nossa oração não seja como a do jovem rico, mas sim como o pai daquele garoto endemoniado que diz: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Ó Deus, cuida da Tua igreja. Que a nossa suficiência em Deus seja a nossa alegria. E que a nossa alegria seja a nossa suficiência em Deus. Porque quando o nosso coração, e quando nós Te amamos de todo o coração, de todo entendimento, de toda a alma, com todas as forças, nada nos falta. Nada nos falta. Que os nossos olhos estejam fixos no autor e consumador da fé. Cuida da Tua igreja e do Teu povo. E aqueles que são quase, que ainda estão por um fio, oh Deus, que não haja quase, mas que haja entrega total, completa, plena, absoluta, para que assim eles também experimentem o prazer de viver uma vida entregue no Teu altar. Muito obrigado pela Tua santa palavra. Nós oramos e louvamos o Teu nome em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Oh, irmãos, que Deus muito nos abençoe e que essa palavra te acompanhe durante a semana. Que você não seja como esse jovem.